Boa noite, pessoal. Vamos retomar a meditação no livro de 1 Reis. Estamos no capítulo 22. Vamos apresentar a Deus antes esse trabalho. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos aqui diante da Tua santa presença, buscando, meu Pai, conhecer ainda mais profundamente a mente do Senhor, os Teus desejos, os Teus preceitos. Queremos saber, meu Pai, cada dia mais, como podemos fazer para Te agradar ainda mais. Queremos te pedir que o teu Espírito esteja nos conduzindo nesse momento, nessa noite, que cada versículo, meu Pai, venha ter a revelação do Senhor para cada uma de nós, dentro das nossas necessidades. Cada uma de nós tem suas vivências, suas experiências, seus problemas, seus questionamentos, e que o Senhor esteja cuidando da gente nesse momento, através da tua palavra. Temos aqui, meu Pai, dentro da gente, vários objetivos pessoais, mas Deus pode ter certeza que o maior dos nossos objetivos é alcançar o reino dos céus, é alcançar a nossa salvação, é morarmos para todo sempre com o Senhor. Então que o Senhor venha nos fortalecer para que a gente não venha fraquejar na nossa caminhada e que a gente não venha desanimar, que a gente não venha, meu Pai, perder o ritmo, que a gente não venha se distrair com as coisas desse mundo. E verdadeiramente, meu Pai, muitas têm sido as distrações, muitos têm sido os convites, muitas as propostas. E nem sempre, meu Pai, estamos alertas o suficiente para percebermos o que é obra de Satanás e o que são os projetos do Senhor. Nem sempre, Pai. Quando a menos a gente espera, a gente pode estar caindo sem perceber no esfriamento espiritual. Então, que o Senhor venha nos manter alertas e acesas. Não permita, meu Pai, que nenhuma de nós e qualquer outra pessoa que esteja interessada no Senhor, da tua igreja verdadeira, não permita que ela venha ser abalada, não permita que a gente venha cair em tentação, não permita que a gente venha ficar pelo caminho. Nós queremos chegar até o fim. Nós entregamos essa meditação em tuas mãos e pedimos, fala com a gente. Entrega para a gente tudo aquilo que o Senhor preparou essa noite. É isso que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos. E pela fé, que o Senhor venha alcançar a nossa família através desse mural da família. Que o Senhor venha alcançá-los e trazer a eles também a salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, pessoal. Então vamos lá. Capítulo 22, último capítulo de 1 Reis. Um livro que mostrou a trajetória de boa parte dos reis de Israel e de Judá. E a gente observa muito mais esse livro falando sobre os reis de Israel, talvez mais para nos dar exemplo de como não devemos fazer quando nós temos uma aliança com Deus. Se temos uma aliança com Deus, é só dele que nós devemos depender e só nele devemos esperar. E o que a gente vê é que os reis de Israel, eles vão se perdendo e a cada rei eles vão se tornando cada vez piores e fazendo com que a nação de Israel também venha tropeçar e acabar pecando. E é isso que a gente vai ver mais uma vez na figura de Acabe. Então vamos lá, verso 1. Passaram-se 3 anos sem haver guerra entre a Síria e Israel. Quando a gente volta lá para o capítulo 20, a gente vai lembrar que Acabe, ele acaba fazendo uma aliança com Ben-Hadad. E quando ele faz essa aliança, que não é do agrado de Deus, diga-se de passagem,
a proposta é fazer uma aliança de paz. E a gente vai perceber que, de fato, sim, está havendo paz. E 3 anos decorreram-se, e a gente vai observar aqui o texto apontando para isso, né? 3 anos se passaram e não houveram guerras entre a Síria e entre Israel. No terceiro ano, porém, Josafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. E aqui, pessoal, a gente vai dar uma paradinha, uma pausa, para a gente compreender melhor o que estava acontecendo. Porque até então, Judá e Israel, eles batiam de frente, eles eram praticamente inimigos. E o que está acontecendo aqui agora, que a gente percebe que Judá está descendo até Israel, indo se encontrar com Acabe, um dos piores reis até agora de Israel. Então a gente vai ver que há um motivo nisso, e vale a pena aí a gente abrir em 2 Crônicas, no capítulo 18. Pula aí 2 folhinhas para frente, 2 folhinhas maneira de falar, 3 livros para frente. 2 Crônicas, no capítulo 18. Logo no primeiro verso, olha só o que fala aqui. Ora, tinha Jeosafá, que é a mesma coisa que Josafá, riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Aparentou-se. Noutras palavras, o que o texto está querendo dizer é que houve entre eles um laço de família. Entre Josafá e Acabe, não necessariamente, mas entre os seus filhos. Agora volta aí em 2 Reis, deixa aí marcado 2 Crônicas, deixa aí essa paginazinha mesmo, e pula aí para 2 Reis, no capítulo 8. 2 Reis, no capítulo 8. Todo mundo achou? No verso 18, a gente vai ter o seguinte: andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da família de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Esse aqui é Jorão, que tinha se casado com a filha de Acabe. E aí a gente vai ver, nesse momento, o porquê que Judá, na figura de Josafá, está indo ao encontro de Israel, como que num acordo de paz, numa missão de paz. Por quê? Porque sim, eles decidiram que já era momento de haver paz entre Judá e Israel. E essa paz foi contraída através do matrimônio dos filhos deles. Então a gente vai ver mais uma vez um casamento, não necessariamente por amor, mas por conveniência, justamente por um propósito político. Eu falei para vocês marcarem lá. Avança aí para 2 Crônicas, não no capítulo 18, mas no capítulo 19. E aí a gente vai ter logo no verso 1 o seguinte: Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Jeosafá e lhe disse: devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso virá sobre ti com grande ira da parte do Senhor. O que significa isso, pessoal? Então, voltando aí para a 1 Reis, capítulo 22, verso 2, a gente vai ter que o rei de Judá, Josafá, ele vai descer
até Israel, a gente já vai entender que há uma aliança entre Israel e Judá. Nós estamos vendo que o que fez com que essa aliança se concretizasse foi o casamento entre os filhos dos reis, e a gente percebeu ali no capítulo 19 de 2 Crônicas que veio um profeta repreender Jeosafá. Por quê? Porque não foi do agrado de Deus que Josafá fizesse uma aliança com Acabe. Lembra que, ainda lá no capítulo 20, Acabe, ele recebe uma mensagem de um profeta que Deus ia exterminar com ele, com a linhagem dele. Deus já tinha o rejeitado em seu coração. Deus já tinha predito um determinado juízo sobre ele. E o que Josafá faz é uma aliança com esse que, aparentemente, é um maldito do Senhor. Isso desagradou a Deus. Por que o desagrado? Sendo que Josafá era um cara que, inclusive, andava nos caminhos do Senhor e ele buscava a Deus, ele buscava. Ele era um cara sincero. E dentro dessa sinceridade é que ele desce aqui para se encontrar com Acabe. Só que ele vai ser enredado em uma trama diabólica. Deus já tinha falado com ele, ou melhor, Deus não tinha falado com ele. Deus vai acabar falando com ele, mostrando as consequências do ato dele de fazer uma aliança com Acabe, alguém que ele já tinha rejeitado. A gente permanentemente vai perceber que Deus fica muito chateado quando a confiança do rei sai do Senhor e acaba indo para as nações que são circunvizinhas, os seus exércitos, a sua força, a sua riqueza. Deus tem mostrando que isso o desagrada, mas aqui a gente vai perceber que Josafá, ele vai pagar de inocente, e a gente está vendo que Jeú, o vidente, vai lá e repreende ele e diz: olha, só porque você fez essa aliança, você vai pagar um preço por causa disso, porque você se aliou com quem não era para você se aliar. Você se aliou com aqueles que odeiam a Deus. No caso, ele estava se referindo a Acabe claramente. O que vale para a gente, como diz Dona Cida, para os dias de hoje? Vale a pena a gente perceber que existem alianças que não vale a pena a gente fazer. Existem amizades que não vale a pena a gente cultivar. Existem trabalhos que não vale a pena a gente se colocar como funcionário, até mesmo como patrão. Existem coisas que são inimigas de Deus, existem pessoas que são inimigas de Deus e que não agrada a Deus que a gente venha fazer aliança, que a gente venha trazer essas pessoas ou coisas para dentro das nossas vidas, né? Fica, fica a dica, aquilo que Deus odeia não deve ser acrescentado nas nossas vidas. Então a gente vai ver que existe aí uma aliança, por isso que Josafá vai para lá. Verso 3. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote e Gileade é nossa? E nós estamos quietos, sem a tomar do rei da Síria? E aí a gente vai ter o seguinte, pessoal, que essa cidade, Ramote e Gileade, realmente fazia parte do território de Israel. Ela era uma cidade-refúgio de lá dos tempos de Moisés, que ela foi feita, constituída dentro do território de Gade. Então, sim, era uma cidade que pertencia a Israel. E a gente vai ver lá no capítulo 20 de novo que, de fato, houve uma aliança entre Acabe e Ben-Hadad. E nessa aliança, lembra o que Ben-Hadad fala? Eu vou devolver para você, Acabe, todas as cidades que o meu pai tomou de Israel, que o meu pai tomou de seu pai. Vou devolver para você todas as cidades, inclusive eu vou querer que você
Entre em Damasco e veja aquelas ruas como suas ruas, bota seu comércio lá e vamos ser irmãos de verdade. Quem primeiro chama Ben-Hadad de irmão é o próprio Acabe, e a gente sabe que é por conta disso que aí vem o juízo de Deus, dizendo que ele ia morrer no lugar de Ben-Hadad. E ao longo dos 3 anos, essa promessa, esse pacto, acaba não sendo cumprido. Ramote-Gileade continua pertencendo à Síria. Acabe fica aqui indignado e ele acaba chamando para um combate, para uma guerra, o inocente do Josafá. Não sei por quê, né? Essas pessoas que são mais dedicadas a Deus se tornam tão puras, tão puras, tão puras que ficam ingênuas e burras. Tem um negócio meio estranho, né? E a gente vai ver isso na figura desse rei de Judá. Então, Acabe fica lá indignado, e aí ele chega no verso 4. Então perguntou a Josafá: Irás comigo na peleja a Ramote-Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Em outras palavras, eu vou ah, colocar a minha disposição à tua disposição, eu vou colocar o meu povo à tua disposição e eu vou colocar o meu exército na sua disposição também. Então, é interessante a gente perceber que a gente acaba de ver lá atrás, ou melhor, lá na frente, né, que Josafá tinha muitas riquezas. Ele tinha lá seu território, ele tinha seu povo, ele tinha sua nação. Gente, ele tinha Jerusalém. Ele tinha os levitas, ele tinha lá os sacerdotes, ele tinha uma estrutura espiritual, não só material, mas também espiritual, muito melhor do que de Israel. Mas ele acaba se colocando aqui como um vassalo, como um empregado de Acabe. Isso não me entrou muito bem na cabeça, porque ele não tinha necessidade realmente de fazer esse tipo de aliança. Ele não tinha essa necessidade. E aí ele vai justamente falar isso. Não, eu vou para a guerra contigo, estou contigo. Josafá, porém, disse ao rei de Israel: Consulta primeiro a palavra do Senhor. Não sei o que foi que aconteceu com ele, mas nesse momento ele tem um átimo, né, de espiritualidade e ele pensa: vamos fazer o seguinte, eu vou para a guerra assim junto com você, mas vamos procurar primeiro a voz de Deus, vamos ver o que é que Deus acha de irmos realmente para a guerra. Assim, o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e lhes perguntou: Irei a peleja contra Ramote-Gileade ou deixarei de ir? Esses 400, pessoal, os 400 profetas, a gente já viu isso antes, lá no capítulo 18, quando o próprio Elias ordena que Acabe convoque tanto os profetas de Baal quanto os profetas de Azerá, que eram os profetas de Jezabel. Ele fala que convoque para o desafio do Monte Carmelo, e quem vai estar lá são os profetas de Baal, mas os profetas de Azerá, os profetas que comiam a mesa de Jezabel, esses não estavam presentes. Por isso não foram mortos, foram conservados. E a gente está vendo eles aqui agora, dando conselhos para Acabe. E eu penso, pessoal, que Acabe ele está recebendo esses conselhos, mas eu acho que ele não está nem aí, de fato, para o que esses profetas estão dizendo para ele. Eu não acredito realmente que ele está muito preocupado com isso. Não é essa a confiança dele. Tanto que ele cede e ele pede, ou melhor, ele acata o pedido de Josafá e vai ouvir o profeta de Deus. Ele cede, ele ouve. Ele ouve os dois lados. Ele vai receber a direção. Ele sabe que a direção certa vem da boca de Deus, da boca do homem de Deus. Ele sabe.
Mas a gente vai ver que ainda assim ele vai para a guerra. Ele ignora o alerta de Deus mais uma vez. A gente percebe que esse cara tá tão frio, congelado espiritualmente, que para ele tanto faz. Mas para ele se sentir tão confortável assim, alguma coisa tem que estar acontecendo para lhe dar essa segurança de não ouvir a voz de Deus. Creio eu que, ele recebeu lá atrás a profecia de que ele ia morrer e ele ainda não morreu, 3 anos se passaram. 2, ele venceu por 2 vezes, no intervalo de 1 ano, o exército da Síria e destruiu consideravelmente parte do exército da Síria, inclusive seus carros, junto com seus cavalos. Noutras palavras, o exército da Síria estava enfraquecido. 3, ele sentia que o exército dele estava fortalecido. 4, ele tinha aquela convicção dentro de si que estava tudo indo certo, estava tudo dando certo, estava tudo indo bem. Ele tinha aquela certeza de que ele ia vencer de novo. O medo que ele teve quando o próprio Deus mandou ele para a guerra, ele teve medo de ir para a guerra, mas ele acaba indo. Agora ele não tem esse medo. Ele já venceu a Síria por 2 vezes e fez um pacto com a Síria. Bom, agora eu vou a terceira vez e dessa vez eu não vou fazer pacto. Dessa vez eu vou tomar aquilo que é meu, que era a cidade de Ramote Gileade, que era um centro comercial interessante, era um centro de rotas comerciais interessantes. Então, dentro dele não importava o que diziam os profetas de Azerá e o que dizia o profeta de Deus. Ele realmente estava se sentindo muito confiante do poder que estava nas mãos dele. Enfim, ele consulta um profeta e outro pro forma. Não necessariamente porque ele estava preocupado ou ele estava realmente querendo ser dirigido pela voz de algum profeta. Mas vamos lá. Ele só vai consultar os profetas porque Josafá quer ouvir a voz de Deus. Então ele vai, chama os profetas e esses 400 homens não são suficientes para convencer Josafá. Responderam eles, ainda no verso 6, sobe, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Então, isso é o que os profetas de Jezabel falam para Acabe. Vai em frente, seu propósito vai ter sucesso, vai prosperar. Verso 7. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? E quando Josafá fala isso, então a gente vai ter agora sim a certeza de que esses 400 profetas não representam, nenhum deles não representa o profeta de Deus. Eles não são profetas de Deus, porque senão Josafá não ia buscar um profeta de Deus, já que ali existiam 400. Então esses 400 profetas, eles não são de Deus, não são boca de Deus aqui na terra. Então ele chega e procura. Eu ainda quero ouvir um profeta de Deus. Respondeu o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza o bem ao meu respeito, mas somente o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale assim, o rei. Então vamos lá. Quando o Acabe ele chega e fala desse jeito, que há ainda um profeta, primeiro ele mente, porque não existia apenas Micaías. A gente sabe que existe Elias, a gente sabe que existe o próprio Eliseu, e existem outros ainda que são servos usados por Deus. E por que ele odeia esse homem? Bom, o texto revela, basicamente até aqui, uma passagem onde há uma profecia contra Acabe vindo de um profeta de Deus.
Como a gente não vê isso lá no texto anterior, o nome do profeta, é comum acreditar que esse era o profeta Micaías, que lá atrás tinha dito, olha, assim como você acabou não matando aquele que Deus odiou e que odiava Deus, esse sangue vai ser cobrado da sua cabeça. Vale a pena a gente procurar isso aí. Deixa eu ver aqui onde é que está. Está em 1 Reis 19. 19 não, é 20 ainda. 20:42. 20:42. Disse ele ao rei: Assim diz o Senhor: Libertaste o homem que eu havia ordenado que fosse morto. Portanto, a tua própria vida responderá pela vida dele e o teu povo pelo povo dele. Então, essa foi a primeira profecia que um homem de Deus deu para Acabe, dizendo que ele ia morrer. Aqui Acabe começa a ter raiva desse homem. Quem é esse profeta de Deus? É Micaías. E aí a gente vai ver aqui no capítulo 22, Micaías recebendo o seu nome, enfim, né? Sendo denominado, e ele falando, Acabe falando que tinha ódio dele. Pronto, o motivo do ódio era esse, que ele falava a verdade, falava o juízo de Deus, e que Acabe ficava muito chateado com isso. E, bom, nada mais do que esperado, né? Mas é interessante a gente observar no finalzinho desse verso, pessoal, do verso 8. Disse Josafá: Não fale o rei assim. Então, existia dentro de Josafá esse temor a Deus e o temor ao profeta de Deus, ao homem de Deus. O temor que não existia em Acabe, a irreverência que existia em Acabe, era justamente o contrário que acontecia com Josafá. E aí a gente vai perceber que Josafá, ele tem um coração puro quando ele vem aqui. Ele faz essa aliança com Acabe, obviamente, para que haja paz entre Israel e Judá, e talvez a intenção dele não fosse para que houvesse uma apropriação de riquezas de Israel para Judá, mas talvez fosse uma compreensão que ele tivesse. Gente, Judá e Israel são irmãos. Tem que haver paz entre nós. Talvez esse realmente fosse um propósito puro de Josafá. Essa é a minha opinião, pelo menos é o que o texto me induz a pensar. Ele foi muito inocente quando ele se envolveu com Acabe, e Acabe a todo momento a gente percebe um Acabe, como é que a gente fala? Ladino, um cara, num bom português bem dizido, um cara treteiro, velho, amando armadilha para captar a força de Josafá para os seus propósitos. Ele não estava preocupado com a paz entre Israel e Judá. Josafá estava, mas Acabe não. E assim que eles fazem aliança, Acabe propõe uma guerra. Josafá queria paz, mas assim que eles fazem aliança, Acabe propõe uma guerra. E uma guerra para os seus próprios propósitos. Quando a gente vê lá no verso 2 ele falando, verso 2 não, no verso 3, Ramote Gileade, Ramote Gileade é nossa, e nós estamos quietos sem a tomar do rei da Síria. Ele estava buscando completar o seu território, tomar de volta aquilo que lhe pertencia. Então, vamos lá. Verso 9. Então o rei de Israel chamou um oficial, e em outras traduções está escrito um eunuco, e disse: Traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. O que é interessante aqui, né? Uma coisinha a mais para acrescentar aqui no nosso entendimento. Quando ele fala deste oficial, e que em outras traduções fala-se eunuco,
e que na versão mais original, no hebraico, essa palavra aqui não é oficial, essa palavra é eunuco mesmo. Sim, os eunucos eram servos dos reis, então poderiam também ser chamados de oficiais, mas eles eram eunucos. E o que interessa é o fato dele ser eunuco. Provavelmente esse cara era um estrangeiro. Por que um estrangeiro? Porque dentro de Israel não havia essa concepção de trazer a um homem tamanha vergonha de torná-lo eunuco. Então, os israelitas, por piores que fossem, eles não admitiam esse tipo de hábito, de costume, de conduta no meio do seu povo, tá? Então, esse cara era um estrangeiro, talvez até mesmo um fenício, que veio junto com a caravana de Jezabel, e estava lá servindo a Acabe. O que interessa isso? O que interessa a gente vai ver mais adiante. Então, vamos lá. Verso 10. O rei de Israel, Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um em seu trono, vestidos de trajes reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Todos os profetas, quais? Aqueles 400 que nós já estávamos, já tivemos a experiência de ver aqui no verso 6. Então, eles estavam numa praça, à porta da cidade, como era de costume. Era ali na porta onde se fechavam acordos, negócios, onde muitas vezes, inclusive, eram julgadas as pessoas, o rei ficava lá para atender o povo, enfim, eles estão lá diante do povo e dos profetas de Azerá. E o que a gente vai observar é que esses profetas de Azerá, eles estão como que encenando as profecias que saem da boca dele, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, era um lugar onde estava lá céu aberto e, tipo, eles profetizavam e estavam ao mesmo tempo encenando aquela profecia, dramatizando aquela profecia. Zedequias, filho de Kenaaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com estes ferirás os sírios até de todo os consumir. Isso aqui fazia parte da encenação. O chifre de metal, ele estava fazendo justamente uma alusão a um poder, e um poder inquebrável, um poder mais violento, um poder que realmente conquistaria e que não seria destruído. O chifre de ferro fazia essa alusão. E esse Zedequias era, infelizmente, um dos falsos profetas de Israel. Um dos falsos profetas de Israel. E ele tem a audácia, né, a ousadia de falar, assim diz o Senhor, sendo que Deus não tinha falado nada com ele. E ele ainda dramatiza, né? Um fanfarrão esse rapaz. Fez para si um chifre de ferro e disse, assim diz o Senhor, com estes ferirás os sírios, até de todo os consumir. Todos os profetas profetizaram do mesmo modo, dizendo, sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar Micaías disse-lhe, as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Todos juntos, eles predizem coisas boas para o rei. Seja a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. E aqui nesse texto, nesse verso, é que a gente entende qual a importância de pontuar que aquele oficial,
ele era um estrangeiro, porque ele está falando para um servo de Deus, minta, salve sua vida. Vamos lembrar que Micaías, ele estava preso. E provavelmente, quando esse oficial chega diante dele, vê a situação em que ele está, ele se sensibiliza. Quando ele se sensibiliza, ele dá a dica. Meu filho, tá todo mundo falando lá coisa boa para Acabe. Faz o seguinte, faz a mesma coisa. Não fala nada de errado, não fala nada de ruim, não desagrada aqueles reis, não. Porque senão coisa pior vai te sobrevir. Se ele fosse um servo de Deus, um israelita, realmente, ele não ia mandar um profeta de Deus mentir. Então, por isso é interessante a gente perceber que esse homem aqui não era servo de Deus, ele não era um israelita. Mas vamos lá. Verso 14. Micaías, porém, disse: Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Então, nesse momento, Micaías mostra uma extrema coragem e ousadia, e ao mesmo tempo uma fidelidade que não tem como a gente ponderar, pesar. Ele simplesmente ia ser fiel. Bom, ele já estava pagando o pato mesmo lá na masmorra e, bom, ele não estava fazendo caso da própria vida. O que ele queria era que em quaisquer circunstâncias ele estivesse honrando a Deus. E ele fala: só vou falar o que o Senhor me fala. Vindo ele à presença do rei, este lhe disse: Micaías, iremos a Ramote-Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? Respondeu-lhe ele: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Nesse momento aí fica meio estranho, né? Porque a gente já sabe que não era vontade de Deus necessariamente que ele fosse para Ramote-Gileade. Ou melhor, já era um decreto sobre Acabe que ele ia morrer. E aí o que acontece? Micaías fala: Não, eu vou falar o que o Senhor me disser. Mas ele chega aqui e fala: Não, você vai prosperar. Fica parecendo que Micaías tem duas caras. Fica parecendo que Micaías ele se sentiu acuado, afligido, e então ele tenta seguir o som da multidão, né? E falar coisas boas para Acabe. Parece, mas até o próprio Acabe reconhece que não é bem assim. Disse-lhe o rei: Quantas vezes te farei jurar que não me fale senão a verdade, em nome do Senhor? Bom, então por que que Acabe faz esse tipo de pergunta a Micaías? Ele já perguntou uma vez: E aí, Micaías, eu subo ou não? Micaías responde. E ele percebe que Micaías está sendo irônico. Ele percebe no trejeito, na fala, no tom, na entonação das palavras, na expressão do rosto, talvez no risinho lá de canto de lábio, não sei. Exatamente o texto não fala, mas uma coisa é certa, Acabe percebe que o que ele está fazendo, o que ele está falando é uma mentira, ele está sendo irônico. E aí ele mesmo, o próprio Acabe fala, rapaz, fale a verdade, porque eu sei que você está mentindo. Disse-lhe o rei: Quantas vezes te farei jurar, que não me fales senão a verdade, em nome do Senhor. E outra coisa que a gente vai observar: Micaías ele não fala em nome do Senhor. Ele simplesmente fala: sobe, porque o Senhor te entregará nas mãos do rei. O Senhor a entregará nas mãos do rei, entregará Ramote e Gileade. Ele não fala, o Senhor disse, né? O Senhor falou, o Senhor manda dizer. Ele não fala em nome do Senhor, ele fala em nome de si mesmo. E ele mostra que ele está sendo irônico, ele está fazendo chacota mesmo com Acabe, e mostra um certo destemor, uma certa ousadia no espírito de Micaías de afrontar Acabe, a quem ele não tem o menor respeito. Ele não tem respeito. Por quê? Porque ele sabe que Deus rejeitou Acabe. Ainda que Deus esteja tendo misericórdia de Acabe, Deus já o rejeitou. Então vamos lá. Verso 17.
Então disse ele: vi todo o Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, olha ele usando a palavra do Senhor, e disse o Senhor: estes não têm Senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Então disse o rei de Israel a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetiza o bem a meu respeito, mas somente o que é mal? Quando Micaías fala que ele tem uma visão, que ele consegue ver Deus falando que o povo está disperso, essas pessoas estão dispersas, como ovelhas sem pastor, quer dizer que não tem pastor. E a gente sabe que o mentor espiritual da nação era o rei. O rei sempre tinha essa responsabilidade de conduzir espiritualmente a nação. Acabe estava falhando, né, abruptamente, gritantemente, mas era ele quem tinha esse papel. Ainda que ele não estivesse cumprindo o papel, esse era o seu papel. E aí ele vai relatar para ele essa visão. Olha, o que eu vejo são as pessoas dispersas como ovelhas que não têm pastor. Em outras palavras, o rei morre e essas pessoas ficam perdidas e elas voltam em paz para suas casas. Olha que interessante. As pessoas voltam em paz para suas casas. Cada um volte em paz para suas casas. Tem um verso aqui que eu acho interessante, vale a pena a gente ver. Deixa eu só conferir aqui que eu anotei. Aonde eu anotei, gente? No verso 31, a gente pode dar uma puladinha aí, tá? 1 Reis 22, 31. Ora, o rei da Síria deu ordem aos seus 32 capitães dos carros. Lembra que tinha aqueles 32 reis que foram junto com ele na primeira batalha contra Israel? Ele tirou os reis na segunda batalha e botou capitães? Pois bem, aqui está ele subindo novamente, né, com esses capitães. E ele chega e fala: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Em outras palavras, o foco, quem tem que ser morto, quem tem que sofrer o juízo de Deus, é tão somente o rei de Israel, é Acabe. O resto, se preocupa não, não precisa matar ninguém. Eu não quero que vocês foquem os exércitos. Eu não quero que vocês foquem os soldados, nem que seja cavaleiro, arqueiro. Não, não interessa eles não. Foca só o rei. Então, antes mesmo que Ben-Hadad expresse isso para os seus súditos, a gente vai ver o próprio Deus revelando isso através de Micaías. Quando ele chega e fala, torne cada um em paz para a sua casa. Por quê? Porque eles não eram as vítimas. Não eram eles o propósito alvo da Síria. Então disse o rei de Israel a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetiza o que é bem a meu respeito, mas somente o mal? Continuou Micaías. Ouve, portanto, a palavra do Senhor. Novamente, ele usando o termo o Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava ao redor dele, à sua mão direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem induzirá Acabe a subir para que caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira, outro dizia de outra. Aqui parece que Deus está fazendo uma reunião, um conselho, e buscando justamente, e aí, pessoal, o que vocês acham que eu faço? Mas não era isso. A profecia já tinha sido decretada. Acabe ia ser morto. E ele está dizendo: quem é que eu vou usar para induzir que a minha profecia, que o meu juízo se concretize? Então, não era necessariamente um conselho que ele queria. Ele só queria saber quem ele iria usar. Mas isso aqui, pessoal, potencialmente não aconteceu de verdade. Isso é só uma parábola que o Micaías usa para poder transmitir um entendimento, uma mensagem para aquelas pessoas que estavam ouvindo.
principalmente Josafá. Vamos lá. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o induzirei. E o Senhor lhe perguntou: De que modo? Respondeu ele: Eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: Tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Fica parecendo que Deus ele está mandando alguém, um espírito de mentira, fazer o mal a uma criatura sua, né? Enfim, Acabe é uma criatura de Deus. Mas não é realmente isso que de fato acontece. Deus não tem porquê. Ele pode usar Satanás, sem sombra de dúvidas, mas não tem por que ele usar a mentira. O que o texto quer revelar é que foi um espírito de mentira e a gente já sabe quem é o pai da mentira. Não é um que habita com Deus. Era o próprio Satanás. Então, Satanás, que já foi anjo de Deus, ele mesmo vai lá e induz aqueles profetas profetizarem mentira. Assim agora o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas. E o Senhor falou: O que é mal contra ti? Então Zedequias, filho de Kenaaná, chegou, feriu Micaías na face e disse: Por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Então Zedequias toma a frente. Como é isso? Né? Ele vai provavelmente dar um tapa, né, na cara de Micaías e fala: Que hora foi? Por onde foi que passou esse Espírito de Deus para que ele usasse você e não me usasse? Por onde foi que ele passou que eu não vi? Tipo assim. Vamos lá. Então Zedequias, filho de Kenana, chegou, viu Micaías na face e disse: Por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Respondeu Micaías: Tu verás naquele dia, quando entrares num quarto, para te esconderes. Então, Micaías ainda coloca, profetiza, mais uma profecia, meio redundante, mas é isso mesmo, a respeito dos Zedequias. Olha, você vai fugir e você vai se esconder num quarto. E quando isso acontecer, você vai lembrar que não foi Deus que te usou e que você é um mentiroso. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. Tornai a levá-lo. Bom, se vai tornar a levá-lo, é porque antes ele já estava lá, ok? E tornai a levá-lo para onde? Para a prisão. Então ele estava preso. Por isso que realmente fica muito fácil a gente entender que aquele estrangeiro, ele se compadece da condição de Micaías, preso, e fala: velho, olha, não contraria o rei, senão vai te acontecer coisa pior. E enfim, ele vai ser preso de novo, e de fato vai lhe acontecer coisa pior. Dizendo-lhes: Assim diz o rei: Prendei este homem e sustentai-o com pão e água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: Se voltares em paz, o Senhor não falou por mim. Disse mais: Ouvi todos os povos. E vamos parar por aqui, porque o texto é um pouquinho longo, senão a gente não vai conseguir acabar todo o texto hoje a tempo, então vai ficar meio cortado. Vamos parar por esse pensamento aqui. E é interessante a gente observar, pelo menos eu achei isso bem interessante, que ainda que a gente perceba o profeta de Deus sendo usado por Deus, falando com Josafá, a pedido de Josafá. Josafá queria ouvir a voz de Deus. Josafá ouve a voz de Deus, mas ele consegue ser enganado. Ele consegue escolher ouvir a mentira. Certamente, quando Acabe fala com ele: Olha, você está vendo? Ele só profetiza mal contra mim.
mas eu tô aqui, eu não morri. Ele já profetizou contra mim uma vez, eu tô aqui, não funcionou. Ele tá falando isso aí de novo, ele vai voltar para a prisão. E olha só quantos outros estão aqui falando que a gente vai ter vitória. Olha esse Zedequias, esse profeta, que é pelo menos um profeta dentro de Israel. Profeta mentiroso, falso, mas é dos filhos de Israel. Olha que ele fala também bem ao nosso favor. Esse Zedequias, ele ainda tem coragem de humilhar Micaías. Gente, é uma cegueira, né? O cara deve ser muito cego espiritualmente, porque ele sabia que ele não estava ouvindo a Deus. Impossível, impossível ele não saber. A não ser que ele tivesse muito cego. O que o texto ou melhor, as palavras de Micaías revelam é que um espírito imundo foi lá e usou a boca dessas pessoas. Então Zedequias não tinha como ser realmente um profeta de Deus, porque ele saberia peneirar. Então era um falso profeta. Não era como se diz, dos, dos escolhidos, dos homens de Deus, né? Mas interessante ainda que Josafá se permite ser enganado. Quão inocente ele consegue se tornar? Quão inocente ele consegue se comportar, né? Se fazer? E por causa dessa inocência, ainda que ele fosse um cara legal, ele vai pagar um preço alto. Me lembro que há uns dias atrás a gente estava aqui conversando e a Cristiane, a Isis também ponderou a respeito da morte de Nabote. Que Nabote, ele não teve, aparentemente, né? Não tinha motivo para ele morrer daquele jeito. Ele estava sendo injustiçado, aparentemente não. Ele estava sendo injustiçado. Ele, ele, ele sofreu uma armadilha também, uma outra cilada que Jezabel preparou, e ele acaba morrendo inocente. Já Acabe não, ele consegue o que ele quer, ele conquista o que ele quer, e Deus ainda tem misericórdia com ele, Deus profetiza contra ele mais uma vez, só que mais uma vez Deus tem misericórdia dele, e por que não teve misericórdia de Nabote? Né? Por que não deu vida a Nabote? Por que não parou os projetos de Satanás naquele momento? Né? A gente fica se perguntando como é que essas pessoas inocentes, elas acabam pagando um preço tão alto. Nabote, ele não pagou um preço alto, na minha visão, ele não pagou um preço alto por ele ser inocente. Ele pagou um preço alto por ele ser fiel, fiel a Deus. E Josafá, ele vai pagar um preço alto pela sua inocência. Eu me lembro daquele verso de sede sagaz como a serpente, prudente como a serpente e simples como a pomba. Ainda que a gente venha guardar dentro de nós uma certa pureza e inocência, não dá para a gente ser, com perdão da palavra, abestalhado. A gente tem que ter o discernimento, a gente tem que parar para refletir e observar quando Deus está dando uma direção, quando a direção vem de Satanás. Josafá está tendo oportunidade. Josafá ouviu aqui pelo menos 3 opiniões diferentes. Dos profetas estrangeiros, do falso profeta de Israel e do homem de Deus. E ele conseguiu dar ouvidos a Acabe. Acabe convenceu ele, olha, ele já falou isso uma vez, já falou outra, não aconteceu nada. Esse cara é maluco. Vale a pena a gente ouvir ele. Ele conseguiu se deixar enredar por Acabe. Ele começou bem, mas ele acaba se perdendo no caminho. E por isso ele vai receber o decreto de morte também, né? Não de perda da salvação, mas de morte, sim. Gostaria de ouvir de vocês o que acrescentou aí para vocês, ou se vocês têm um entendimento a mais para acrescentar aí com a gente, pessoal. Quem fala aí primeiro? Ninguém? Pode falar, Maiana. Sabe aquela história que a maldade não está em mim, está no outro?
Jeosafá, ele até vai ser punido. Só que no próprio no capítulo lá que a senhora falou, anterior, acho que 19 de Segunda Crônica, Deus disse que encontrou coisa boa nele. Então, ainda que eu seja enganada, Deus deu para ele esse tempo de vida para ele se consertar. Ele vai ser castigado, mas eu creio que ele não vai ter uma punição para perdição. Ele vai ser punido para salvar. Quando a senhora fala, Nabote pagou um alto preço para ser fiel. Se ele ficasse vivo, ele poderia querer vingança. Ele ia condenar a alma dele para o inferno. Então Deus permitiu que ele morresse para que a alma dele fosse salva. Por que que Deus não puniu Acabe de imediato para conservar a alma? Ele deu uma, duas, três, quatro, cinco. E quantas chances foram necessárias até a hora que ele cansou? Ele cansou. Eu nunca entendi aquele versículo que dizia: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Porque ainda que a justiça do homem seja de um jeito, veio de Deus. Veio de Deus. Só que a justiça de Deus é diferente. Ele perdoa o pecador, ainda que ele tenha matado, ele livra ele da morte, porque talvez não, a maioria daquelas pessoas que morreram foram salvas. A alma do pecador é que está em risco, do assassino é que está em risco. Então, para Deus, nada mais justo do que dar oportunidade a ele de salvar a alma dele também. Então, até enquanto Josafá está aqui junto com Acabe, talvez Deus estava usando essa oportunidade para que Acabe se voltasse para Deus, porque ele preferiu ouvir o conselho do homem de Deus. Ele não se contentou com as mentiras dos outros profetas, não. Ele quis ouvir o homem de Deus. Então, no momento que chegasse o juízo, imagina que está todo mundo lá no dia do arrebatamento, qual vai ser a desculpa que Acabe vai dar para Deus? Que não teve exemplos, que não teve testemunho? Não, ele viu tudo isso. É igual as pessoas que convivem com a gente, a nossa família. Elas veem milagres, elas são alcançadas por causa das nossas orações, dos nossos votos, e não se conserta por quê? Porque não quer. Porque, infelizmente, Deus deu para mim, eu vou falar para mim, infelizmente, Deus me deu um livre-arbítrio, que eu faço questão de todo dia botar na mão dele para não cometer erros mais graves, porque é impossível você não errar. Mas dizer que a minha família pode se perder porque não teve quem orasse, porque não teve quem fizesse convite, porque não teve quem orasse ou jejuasse ou fizesse propósito por eles, não. Por que que Deus conserva muito e muito, muito? Por isso, para dar chance. Mas se a pessoa vai querer ou não, é com a pessoa. E quando, à medida que Deus vai usando essa misericórdia para salvar, o diabo vai usando para condenar mais ainda a pessoa, para afundar cada vez mais. Ó, a autoconfiança de Acabe, acho que se elevou dele umas 300 vezes mais, porque eu faço o que eu quero. Aquela história que Satanás, quando quis o trono de Deus, falou: Ah, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Ele estava aqui se assemelhando a Deus, porque o que ele falava acontecia. Na hora que a coisa pegava, Deus ia lá e livrava. Quando Deus fala que aquele povo vai ficar sem, como um pastor sem dono, e eles vão voltar para casa em paz. Por que que eles vão voltar para casa em paz? Porque quem atormentava ele, o povo, é quem deveria proteger, quem deveria cuidar. Então, era melhor deixar aquele povo disperso do que deixar sobre o jugo de Acabe, porque ele estava fazendo com que todo aquele povo se condenasse ainda mais. Porque já tem a questão da carne da pessoa de não querer buscar Deus, de pecado, fazer a vontade da sua carne. E ainda está sobre as regras de as leis de um líder que está levando eles a viver na heresia, viver o que quer. Então, até por amor dessas pessoas, Deus vai permitir que acabe aqui de uma vez por todas, porque Deus é tirano, não. Porque ele é misericordioso. Se ele for focar só na alma de Acabe, ele vai perder a alma de toda uma nação. Aí volta aquele ditado que quando você poupa o lobo, você coloca em risco a vida de todas as ovelhas. Boa, excelente, Mariana. Boa mesmo. Mais alguém? Ninguém, pessoal?
Gente, que medo. Fala, dona Cida, abre a boca, a dona Cida fica ali querendo falar, rapaz, ele fica se amarrando. Pode falar, dona, pode falar, fala. Nos acrescente aí de sua sabedoria. Seu áudio está fechado, dona Cida. Aí, É isso. Como eu falo, né? Trazendo para os dias de hoje, aqui na profecia, né? Acabe estava sempre querendo alguém para falar algo que enchesse o coração dele, né? Como trazendo para o dia de hoje as igrejas que têm profecias, as pessoas se agarram nela e também nas profecias que ela oferece àquelas pessoas, né? Que enche o coração. Ah, porque tá, se disser algo ruim, não vem de Deus, mas se disser, não, se disser algo bom, vem de Deus. Se disser algo ruim, não vem de Deus, né? É como eu digo sempre a Maiana, a palavra de Deus dói, porque ela é sincera e tudo que é sincero no momento certo vai doer. Porque às vezes eu falo coisas com as pessoas e às vezes as pessoas não gostam, né? Dentro da profecia do que eu estou vendo, o que aquela pessoa está fazendo, né? Que vai levar ela a alguma coisa que ela vai se perder e aquela pessoa não gosta. Quer dizer, quer que eu fale o bom, né? Que agrade o coração dela. Assim mesmo, aqui eu vejo Acabe, querendo que alguém, né? Algum profeta, fale algo que enchesse o coração dele. E, no entanto, ele sabe que ele estava no. Que ele já tinha feito muita coisa errada e que Deus não estava se agradando dele, né? Então ele queria ouvir o quê? Ele tinha que ouvir o que era certo. E o que é certo no momento que Acabe estava aqui ia doer. É isso que eu vejo. No tempo de hoje, o povo procura igrejas que encham o coração dela de algo que agrade, né? Se não agradar, a igreja não presta. Eu trago para o dia de hoje. Isso que ficou para mim. isso é verdade mesmo. Se não agradar, não presta mesmo. Falar a verdade incomoda, diga, Maiana. E ainda sobre essa história, né, que Deus fala uma, duas e várias vezes. Na terça-feira, na terça-feira é retrasada, né, que sem ser nessa semana foi na outra. A gente estava lá no ponto de oração e tinha um guardador de carro. E ele conhece o trabalho dos anjos. É aquela história, né? O povo vai. É pão e circo. Aí o obreiro Fagner foi lá e convidou ele, convidou para receber uma oração e tal, e ele não quis ir. Aí ficou Rai e eu na mesa, eu chamei ele, e ele, não, eu vou para o Anjo da Madrugada. E tinha ele e outro, o outro ainda aceitou receber o jornal longe lá, e ele ficou lá retrucando. Aí eu chamei ele, não tinha. Ele falou, não, eu não vou porque eu não posso ser bom. Eu olhei para a Rai, eu falei, Rai, eu entendi isso mesmo, aí Rai, uhum. E eu sem entender por que que ele não podia ser bom. Ele, não, eu já vou para o trabalho dos Anjos da Madrugada. Eu falei, moço, mas o Anjo da Madrugada eu nem sei que dia vai ser agora. Acho que é de 15 em 15. O senhor vai esperar esse tempo todo. Ele, não, não, porque eu não posso ser bom, eu moro na rua. Eu falei, sim, mas e qual o problema? Ele, porque se eu for bom, o povo vai me bater, o povo vai me fazer de besta, vai me maltratar. Aí eu falei para ele, olha, se o senhor receber a oração, se o senhor ouvir a voz de Deus, o senhor não vai precisar se defender, porque o próprio Deus vai ser seu escudo, o próprio Deus vai te guardar, vai te proteger, vai te defender. Aí ele ficou, não, não, aí ele fez que vinha para a mesa, depois voltou, aí eu também não insisti. Aí depois de um tempo chegou seu Natal. Fico parar com essa mania. Chegou seu Natalício. Aí seu Natalício foi lá, ficou com o pessoal, foi para a pracinha, e depois de um tempo, o obreiro Fagner saiu com as meninas para ir fazer lá a casa de oração, e ficou Rai, eu e seu Natalício foi e conversou com esse homem. Ficou conversando, conversando,
Quando o seu Natalício falou, então tá bom, tchau, ele virou para o seu Natalício. E o senhor não vai fazer a oração em mim, não? Aí o coração, sabe aquela alegria? Porque não importa quem foi que já tinha falado antes, nem quem tinha falado depois. O importante é que Deus fez na hora que tinha que fazer. Aí ele parou. O senhor não vai fazer oração em mim, não, seu Natalício? Vou, vem aqui. Ele já tinha recebido tudo que a gente tinha na mesa, ele já tinha pego e não aceitou. Aí seu Natalício foi fazer oração nele, ficou ali atrás da árvore. O homem vai, não manifestou por completo. Mas as pernas do homem, quando seu Natalício terminou a oração, o homem não conseguiu se mover. Aí seu Natalício voltou, fez outra oração e o homem saiu de lá dizendo que estava bem, que estava em paz. Aí eu falei, você está vendo, Rai? Deus vai usar quem ele quer. Aí a pessoa chega e fala, ó, eu falo direto para Deus, ó Deus, algumas pessoas eu posso até desistir, mas eu sei que o Senhor não vai, então se eu já não estou servindo, manda outro. Porque no momento certo, Paulo disse que quando tinha aquela briga lá entre eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, que Paulo diz, eu sou de Cristo, porque Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento, quem dá é Deus. E o homem saiu de lá, outra pessoa, o homem estava reclamando e resmungando o tempo todo, parou. Aí chegou um evangelista que gosta de conversar. Eu falei, não, ele vai atrapalhar o trabalho do Espírito Santo. Bora terminar aqui, todo mundo vai se embora. E cheguei lá e ele falando. Mas eu acho que eu fiquei mais feliz do que o próprio homem. Aí Rai falou, o que foi, mãe? Eu falei, olá, Raiane. E ele pediu a oração, Rai. E Rai falou, eu não percebi que ela estava orando numa menina. É tudo no tempo de Deus. Deus teve misericórdia. Ele foi arrogante, mas no momento certo, ele foi lá e aceitou. Foi falta de exemplo? Não, ele viu o pessoal chegando. Tem aquele rapaz que ia para a igreja também, que ele sempre está lá, ele sempre recebe oração. Ele foi vendo que as pessoas estavam chegando lá e que ele também poderia, então ele desejou aquilo. A salvação é para todo mundo. Perfeito. Mais alguém, pessoal? Fala, Isis. Rapaz, tu fica aí olhando, doida para falar. Fale logo, minha filha, vá. Eu não queria me estender muito. Lendo a Bíblia, a gente entende o comportamento de algumas pessoas e a importância da gente ser mais como Cristo, mansos e humildes de coração. E tem pessoas que não têm essa humildade de coração nem para se colocar no lugar de será que eu estou errado? Será que o meu comportamento, as minhas ações, ou tudo que eu tomo para mim como verdade, será que não é verdade? E eu vejo no rei Acabe que ele sabe o caminho, ele conhece. Tanto que quando ele precisou, ele foi, ele clamou e desviou dele a, A ira a de Deus. consequência dos seus atos, a ira de Deus. E ele sabe que, além de todo mundo que ele tinha para consultar, o melhor era consultar o homem de Deus. Mas a sua arrogância de achar, só é comigo, tá me perseguindo. A sua arrogância não deixou ele se desviar mais uma vez do mal. E foi. Eu tenho certeza que para Deus não foi uma alegria a morte dele. O desejo de Deus realmente seria que ele fosse salvo. E eu conheço uma pessoa, babado. Eu chamo ele de. Qual é o nome, meu Deus? Sacerdote. Porque ele tem um orgulho de dizer que ele é sacerdote. Sacerdote, mas sacerdote de uma religião de matriz africana. E ele se diz um profundo conhecedor da Bíblia, estudioso da Bíblia, mas ele não tem a humildade de entender que temos que ser mais como Cristo, humildes e mansos de coração. Até para aprender alguma coisa, a gente tem que ser assim. E eu percebo nele essa arrogância de achar que tudo que ele faz é certo e engraçado, e desfazer as coisas dos outros. Não, você disse que está, sei lá, fazendo jejum intermitente, exemplo. Ah, não, isso não dá certo. Faz isso, não sei o quê, porque eu tenho experiência nisso, não sei o quê, pererê. E é sempre assim, sempre. E a gente está conversando. E ele tem
faz questão de apertar no vocabulário, sabe? Deixar o português mais rígido, mais conservador. E eu faço questão de acompanhar ele. E a gente conversando, né? Sobre a Bíblia, falando do estudo da gente. E ele também demonstrando conhecimento sobre o livro de Reis, não sei o que, pererê. E aí ele falando que na religião dele, eles consideram Deus, né? E falando que não sei o que, pererê, tudo que ele me diz sempre, quer dizer Deus. Mas ele simplesmente exclui a figura do Senhor Jesus. Acha que só porque eles consideram a Deus, e consideram que Deus é o único Deus, que trará para ele salvação. E a gente percebe a arrogância e a ignorância. E me lembrou muito o livro de Mateus 11, versículo 29, que sejam sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. E a gente percebe que com o Senhor Jesus é totalmente diferente do que ele acredita, do que ele vive, né? Que é sacerdote, que cuida dos negócios lá dele, que tem um trabalho tão árduo, e com Jesus é tão mais tranquilo. E a pessoa não ter essa humildade de, poxa, será que as minhas práticas é tudo isso de verdade? Será que não existe um caminho diferente? Um caminho até mais fácil. E eu quero pedir sempre a Deus que eu tenha esse coração humilde, essa mansidão e essa humildade até para aprender. Aprender. É isso. Tá ligado, pessoal? Vamos encerrar por aqui por hoje. O tempo já está ficando um pouquinho excedido, tá? Mas, enfim, Acabe a gente vai vendo que ele se afunda, né? Dentro da própria vaidade, da própria arrogância dele, vai se afundando e vai se afundando. E as pessoas em redor ficam tentando cavar ele, tirar ele do buraco, né? Vem profeta, vai homem de Deus, né? Vem gente, vai gente, até o rei Josafá, mas nada faz ele olhar para trás e pensar, pô, eu tenho que retroceder, eu tenho que voltar às práticas das primeiras obras, ou melhor, eu tenho que voltar a um amor que eu nunca considerei, o amor a Deus, que práticas para as coisas de Deus ele nunca teve, né? A palavra não mostra, se teve, não mostra, né? Só mostra ele sendo daqui para pior, né? Ele é perverso, incrédulo, né? Jactancioso, arrogante, cruel, né? Mentiroso, fingido, falso, medroso, covarde. Tem muita coisa ruim mesmo sobre a pessoa, a figura do Acabe, que é como um exemplo mesmo do que não devemos ser para Deus, porque senão Deus rejeita. Se alguém tem dúvidas se Deus rejeita, se Deus manda matar, tá aí, Deus manda matar. Enfim, vamos fazer nossa oração, a gente continua no sábado. Adriana, você faz a oração aí pra gente? Olha, você vai falar depois que você encerrar, né? Que Sim, você disse senhora. que queria pensar. Ah, tá bom. Adriana tá aí, já dormiu, Adriana? Oi, tô aqui. Tá dormindo, né, velho? Não, tô não. Eu que tô Tá, na tá. casa da minha irmã. Ah, tá, tudo bem, beleza. Faça a oração aí, aproveita e abençoa a casa de sua irmã também. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento, meu Pai, nós nos colocamos aqui diante da Tua presença, primeiro para agradecer por esta aula e todo o conhecimento, meu Deus, e onde for alcançado, meu Pai, essa mensagem que venha fazer, meu Pai, no coração das pessoas, meu Pai, o conhecimento, que venhamos, meu Pai, nos nos desfazer de nós mesmos, crescer em Ti. Pai, toma minha casa, a minha família, minhas irmãs que estão aqui comigo.
Toma, Senhor, a família de cada uma dessas pessoas, meu Pai, que participam da meditação. Pai, toma-nos nas tuas mãos, é o que eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, pessoal. Então a gente encerra por aqui. Sábado tem mais e a gente conclui Primeira Reis. Até mais.